repressão sexual está destruindo sua vida. Freud. Explica. Quantas vezes você já se pegou com um nó no peito? Uma angústia difusa, um incômodo que não tem nome, mas que insiste em te acompanhar como uma sombra silenciosa? Você tenta entender, medita, reza, se distrai, mas no fundo, algo permanece. Como se houvesse uma parte de você trancada por dentro, presa num lugar onde ninguém toca, nem mesmo você. E se essa sensação for o eco de uma força que você aprendeu a silenciar? E se, por trás da sua ansiedade crônica, da sua irritação sem motivo, da sua apatia disfarçada de produtividade, estiver um impulso que a sociedade ensinou você a calar? Sigmund Freud, pai da psicanálise, ousou dizer, e foi ridicularizado por isso, que a energia sexual não se limita ao ato físico. Ela molda sonhos, comportamentos, frustrações e dores. Segundo ele, quando a sexualidade é reprimida, ela não desaparece. Ela se desloca, ela retorna. E muitas vezes, ela adoece. A sexualidade não é só desejo, é expressão, é energia vital, é linguagem do corpo e da alma. Quando negada, ela se transforma em sintomas, compulsões, bloqueios e até em doenças que a medicina ainda não sabe explicar. Neste vídeo, você vai mergulhar num dos temas mais mal compreendidos da psicologia e talvez num dos mais importantes para a sua libertação pessoal. Vamos falar sobre o inconsciente, sobre culpa sexual herdada, sobre a falsa liberdade vendida pela cultura atual e, principalmente, sobre como recuperar sua conexão com o prazer autêntico. Esse vídeo não é sobre libertinagem, é sobre verdade, sobre coragem, sobre você se reconhecer e finalmente se permitir ser inteiro. Se você já sentiu que está vivendo pela metade, talvez seja a hora de encarar o que foi enterrado. Porque o que você reprime te domina, e o que você integra te liberta. Você pode até tentar esquecer, mas o seu inconsciente não esquece nada. Desde o primeiro toque que causou confusão, até aquela fantasia que você aprendeu a esconder por vergonha. Tudo o que foi suprimido, especialmente quando envolvia prazer e desejo, continua vivo, agindo nas sombras. Freud chamou isso de recalque. Mas o mais inquietante vem agora. O recalque não é um delete da mente, é só um esconderijo. E o que está escondido, volta. Esse retorno é o que Freud chamou de o retorno do recalcado. Ou seja, o desejo reprimido encontra brechas para se expressar, não de forma direta, mas disfarçado, em lapsos, em gaguejos, em sonhos estranhos, ou em comportamentos que você jura que não entende. É aquele impulso incontrolável, aquela escolha repetida que sempre leva à frustração, aquela explosão emocional, sem motivo. Tudo isso pode ser o corpo tentando dizer o que a boca ainda não tem coragem de falar. Você já teve um sonho constrangedor e acordou com vergonha, sem nem entender por quê. Já disse algo sem querer e depois pensou: de onde veio isso? Pois é, veio do lugar onde você achou que tinha enterrado. Freud e depois Jung dedicaram suas vidas a estudar esse universo invisível que governa nossas ações. O inconsciente para eles não era só um depósito de traumas, mas um campo de energia ativa, onde os desejos negados se tornam forças impulsionadoras ou destrutivas. E é aí que entra o perigo. Quanto mais você tenta ser normal, ser aceito, seguir o padrão, mais você corre o risco de sufocar partes essenciais da sua natureza. E essas partes não desaparecem. Elas voltam. Às vezes, na forma de ansiedade, depressão ou até no corpo, como doenças psicossomáticas. É como tentar segurar um balão debaixo d'água. Quanto mais fundo você empurra, mais pressão se acumula. E quando ele escapa, explode. O que você está tentando manter submerso? O que seu inconsciente está tentando te dizer?
Mas você insiste em não ouvir? No fim das contas, não é o desejo reprimido que te destrói. É o silêncio forçado, a negação constante, a tentativa de controlar algo que, por natureza, quer se expressar. Negar o desejo não é sinônimo de maturidade. Integrar o desejo, com consciência e responsabilidade, é isso que gera liberdade real. Você sente culpa, mas não sabe exatamente de onde ela vem. Sente vergonha, mas nunca parou para se perguntar: vergonha de quê? A verdade é que você, como todos nós, carrega uma herança invisível. Um script moral implantado desde cedo, onde o desejo precisa ser controlado, o prazer precisa ser escondido, e a sexualidade quase sempre precisa ser silenciada. Freud foi ousado ao dizer que a repressão sexual é uma construção social e histórica. Ou seja, ela não nasceu com você. Ela foi ensinada, imposta e normalizada. Durante séculos, religiões e instituições construíram regras que moldaram o corpo humano como um campo de batalha entre o sagrado e o proibido. O resultado? Uma cultura que condena o que é natural e glorifica o que é reprimido. Pense nisso. Por que falar de dinheiro em público é mais aceito do que falar de prazer? Por que uma criança que se toca inocentemente é imediatamente repreendida? Por que a mulher que expressa desejo ainda é julgada? E o homem que faz o mesmo é exaltado? Isso não é acaso. É estrutura, é controle. E quando internalizamos essas regras, sem questionar, criamos nossas próprias grades mentais. Nos tornamos nossos próprios carcereiros. Sentimos culpa sem ter feito nada de errado. Evitamos o prazer como se fosse pecado. E desenvolvemos um medo sutil, mas constante, de sermos julgados até pelos nossos pensamentos. Essa censura interna não grita. Ela sussurra. Ela diz: isso é feio, isso é errado, isso é demais. E você obedece, sem perceber. A vergonha do prazer é uma herança que poucos ousam questionar. Mas ela está presente em gestos pequenos, no desconforto com o próprio corpo, na dificuldade de expressar afeto, na autocensura dos próprios desejos. É como se cada um de nós carregasse um juiz invisível, e esse juiz sempre estivesse pronto para condenar. Mas aqui vai o ponto central. Não há liberdade onde há culpa instalada. Enquanto a sexualidade for tratada como algo a ser tolerado e não como parte essencial da nossa humanidade, continuaremos presos a uma moralidade que nos enfraquece por dentro. Você sente culpa por prazer? Ou sente prazer pela culpa que aprendeu a carregar? Talvez esteja na hora de rever o que você aprendeu como certo e perguntar se isso realmente serve à sua verdade. Ansiedade, depressão e repressão. Você sente ansiedade, mas será que sabe de onde ela vem? Sente aquele peso, aquela exaustão emocional que não passa. E o diagnóstico mais comum é estresse. Mas e se o estresse for só a superfície? E se, por trás do esgotamento, estiver um desejo reprimido tentando sobreviver dentro de você? A psicanálise sempre disse: emoção que não encontra expressão vira sintoma. E isso não é só teoria. Estudos modernos mostram que níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, estão diretamente ligados à frustração libidinal. Em outras palavras, quando a sua energia vital, criativa, sexual é bloqueada, o corpo começa a colapsar. Você acorda cansado, dorme inquieto, perde o prazer nas coisas simples. E tudo isso pode ser o reflexo de um sistema psíquico lutando contra sua própria natureza. O corpo vira campo de batalha. Dor nas costas, sem causa física. Tensão no maxilar. Gastrite nervosa. Insônia persistente. O nome técnico pode variar, mas o gatilho emocional muitas vezes é o mesmo. Você não está vivendo o que realmente deseja. E aqui vai um dado real. Há relatos clínicos e casos documentados
de pessoas que passaram anos em tratamento para ansiedade e depressão, até descobrirem que o ponto de virada estava no desbloqueio da sexualidade reprimida. Gente que redescobriu o prazer, que se permitiu sentir, sem culpa, e que ao fazer isso, se curou. Porque o desejo, quando negado, adoece, mas quando acolhido, transforma. Freud dizia que a libido é a fonte da energia psíquica. Se você não direciona essa energia de forma saudável, ela vai encontrar saídas distorcidas, compulsões, procrastinação, irritabilidade ou uma tristeza que parece não ter fim. O caminho não é se livrar da emoção, é ouvi-la. O que sua ansiedade está tentando proteger? O que a depressão está tentando enterrar? E se a sua cura não estiver no controle? Mas na permissão? Permissão para sentir, para desejar, para existir, sem medo do próprio prazer. A falsa liberdade do sexo superficial. Vivemos na era da liberdade sexual. Ou pelo menos é isso que vendem por aí. Aplicativos de encontro, conteúdos explícitos em qualquer tela, liberdade para ficar sem rótulo. Mas a pergunta que fica é: isso realmente liberta? Ou apenas distrai? Freud nos ensinou que a sexualidade tem profundidade, tem raiz emocional, simbólica, até espiritual. Mas o que vemos hoje é uma banalização dessa força. Sexo virou performance, coleção de experiências, fuga disfarçada de modernidade. Mas vamos encarar: sexo sem consciência não é liberdade, é anestesia. A pornografia, por exemplo, é um dos maiores exemplos da falsa libertação. Está disponível, é aceita, está em todo lugar. Mas o efeito no corpo e na mente é devastador. Reduz a sensibilidade emocional, distorce a percepção de intimidade, cria um ciclo de busca constante por estímulo. E um vazio ainda maior depois. Você sente prazer no momento. E depois vem o silêncio, o vazio, o arrependimento. Às vezes nem sabe o motivo, mas ele está lá. E esse vazio não é moralismo, é psíquico. É a alma dizendo: isso não me alimenta. É o corpo gritando: isso não me toca de verdade. Porque sexo sem vínculo, sem presença, sem verdade, é como beber água salgada para matar a sede. E aqui vai um convite. Olhe para o seu padrão de fuga sexual. Você busca prazer? Ou está fugindo da dor? Você se envolve com alguém? Ou está tentando evitar se encontrar com você mesmo? Experimente fazer um exercício simples. Anote, por 7 dias, o que você sente antes e depois de consumir conteúdo sexual ou viver uma experiência íntima. Sem julgamento. Apenas observe. Você vai perceber que muitas vezes não era desejo, era tédio, solidão, carência, ansiedade. A falsa liberdade do sexo superficial não cura. Apenas adia o encontro com sua verdade. E sua verdade sempre cobra o preço. Energia sexual, como força criadora. Você já parou para pensar que a mesma energia que cria vida pode criar arte, projetos, movimentos inteiros? Freud chamou isso de sublimação. O processo pelo qual a energia sexual, quando não expressa diretamente, é canalizada para outras formas de realização. Arte, ciência, espiritualidade, trabalho criativo. E isso não é teoria distante, é real. Grandes artistas, líderes, gênios visionários, muitos deles viviam intensamente conectados à sua energia vital, mas nem sempre a expressavam sexualmente. Em vez disso, transformavam essa energia em obras, ideias, revoluções. A energia sexual é, no fundo, energia de vida. Quando bloqueada, ela paralisa. Mas quando redirecionada com intenção, ela se transforma em força motora. A criatividade é um exemplo direto disso. Quando você está em fluxo criativo, escrevendo, desenhando, construindo algo com alma, percebe o mesmo brilho, a mesma pulsação que existe na excitação física. É energia vibrando.
pulsando, gerando existência. Mas aqui está o ponto. A maioria das pessoas está tão desconectada dessa fonte que só consegue expressá-la de forma reativa ou compulsiva. E aí vem a frustração. Você quer criar, mas está travado. Quer inovar, mas só repete padrões. Sente que falta algo, mas não sabe o quê. Talvez falte canalizar sua libido para além do corpo. E não se engane, sublimar não é reprimir, é transformar. É pegar o fogo bruto e usar como combustível consciente. Pergunte a si mesmo: onde está indo sua energia vital hoje? Ela está presa em fantasias repetitivas, consumo instantâneo, relações vazias? Ou está sendo direcionada para criar algo que reflita quem você é? A prática começa com pequenas escolhas. Trocar o hábito automático por uma expressão nova. Escrever ao invés de consumir. Criar ao invés de fugir. E cada vez que você faz isso, algo dentro de você desperta. Porque no fim das contas, não é sobre sexo, é sobre poder criativo. E esse poder está esperando ser liberado. O corpo reprimido fala alto. Você pode até tentar enganar a mente, mas o corpo, ele não mente. Quando você reprime um impulso natural, quando engole uma emoção, quando sufoca um desejo, o corpo registra, ele sente, ele guarda. E com o tempo, ele grita. Freud já apontava isso. Mas quem levou essa ideia mais longe foi Wilhelm Reich, discípulo rebelde da psicanálise. Reich observou que os bloqueios emocionais não ficavam apenas no inconsciente. Eles se manifestavam no corpo em forma de tensões crônicas, o que ele chamou de couraças musculares. São essas tensões que você carrega sem perceber. Ombros sempre duros, mandíbula travada, respiração curta, peito apertado. Não são só posturas, são armaduras emocionais. O corpo se adapta para sobreviver, mas paga um preço. A repressão sexual, especificamente, costuma gerar um padrão corporal fechado. Quadris rígidos, coluna tensa, respiração bloqueada. Porque o prazer, quando não pode circular, vira contenção. E onde há contenção constante, o corpo adoece. Insônia, fadiga, distúrbios hormonais, sensações inexplicáveis de desconexão. Tudo isso pode ser expressão do que foi reprimido lá atrás e nunca teve espaço para sair. Mas aqui vem a boa notícia. O corpo também pode liberar. Técnicas como a bioenergética, o toque terapêutico, a respiração consciente. Todas essas abordagens mostram que é possível destravar essas couraças. Não por força, mas por presença. Um exemplo real. Um paciente passou anos em silêncio emocional. Reclamava de cansaço constante, sem diagnóstico médico. Ao iniciar práticas de respiração profunda e movimento corporal consciente, começou a chorar sem motivo aparente. E depois disso, sentiu uma leveza que não sentia desde a infância. Esse choro não era fraqueza, era liberação. Era o corpo finalmente dizendo: agora posso sentir. Porque quando o corpo fala, é melhor ouvir. A pergunta que fica é: o que o seu corpo está tentando dizer? E você ainda não escutou? Relacionamentos baseados em medo ou desejo. Você ama ou precisa? Você deseja ou só tem medo de ficar sozinho? Essas perguntas parecem simples, mas tocam em algo profundo, a origem emocional dos nossos vínculos. A repressão sexual não afeta só o corpo, nem só a mente. Ela distorce também a forma como você se relaciona. Porque quando o desejo é reprimido, o afeto se confunde. E o que era para ser encontro, vira fuga. Muitas relações nascem não do desejo verdadeiro, mas da carência afetiva. A gente se une a alguém não porque quer compartilhar, mas porque não suporta o vazio interno. E aí começa o ciclo. Atração que vira dependência. Amor que vira controle. Intimidade que vira negociação. Tudo movido por um medo silencioso de encarar a própria solidão. Mas veja, não é sua culpa. É o padrão aprendido. Você foi ensinado a buscar o outro ideal.
mas não foi ensinado a se encontrar consigo mesmo. Foi educado a fazer dar certo, mesmo que isso signifique se perder. A manter a paz, mesmo que isso custe sua verdade. E isso tem consequências. A repressão transforma o desejo em tensão. A tensão vira expectativa, e a expectativa se torna frustração. E no fim, o que era para ser prazer vira obrigação. A intimidade se torna uma lista de deveres. O toque vira protocolo. O silêncio do outro te apavora, porque no fundo, a relação não está sustentada por desejo genuíno, mas por medo de abandono. Quer um exercício? Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: se eu não precisasse de ninguém, ainda escolheria essa pessoa? Se eu estivesse plenamente inteiro, esse relacionamento ainda faria sentido? Essas perguntas não servem para destruir vínculos, servem para purificá-los, porque o verdadeiro encontro só acontece quando duas pessoas se desejam. Não porque se completam, mas porque transbordam. Relações baseadas no medo são correntes. Relações baseadas no desejo consciente são asas. Qual delas você está cultivando? Educação sexual que liberta. Falar sobre sexo ainda é tabu. Mas o silêncio é bem mais perigoso. Você cresceu ouvindo meias-verdades, piadas mal contadas, proibições sem explicação. Ou, em alguns casos, um excesso de informação sem nenhum acolhimento emocional. E o resultado? Uma geração perdida entre a ignorância e o excesso. Pessoas que não sabem como lidar com o próprio desejo porque foram ensinadas a temê-lo ou a banalizá-lo. A ausência de educação sexual gera repressão. O excesso superficial, sem profundidade, gera confusão. E entre esses dois extremos nascem traumas, culpas, vícios e uma desconexão profunda com o próprio corpo. Mas e se a educação sexual fosse algo totalmente diferente do que você imagina? E se ela não fosse sobre biologia, nem sobre técnica, nem sobre performance? Mas sim, sobre presença, responsabilidade e verdade. Falar de sexualidade com profundidade é ensinar que o corpo tem linguagem, que o desejo é legítimo, que o prazer não precisa ser escondido, mas sim compreendido. É falar sobre limites, sobre consentimento real, não só legal, sobre escuta, sensibilidade, curiosidade, sobre conhecer a si mesmo antes de buscar o outro. E sim, hoje existem vozes que têm feito isso com coragem. Terapeutas, psicólogos, educadores sexuais, influencers conscientes, gente que traz conteúdo com base, com ética, com verdade. São pessoas que não falam apenas sobre o como fazer, mas sobre o por que sentir, de onde vem essa vergonha, qual é o papel do prazer na minha jornada como ser humano. Essas vozes precisam ser ouvidas, porque onde há informação com alma, há libertação. Você já parou para pensar qual foi sua primeira referência sobre sexo? Foi com medo? Foi com culpa? Foi com constrangimento? Talvez esteja na hora de reeducar sua sexualidade, não como quem aprende algo novo, mas como quem desaprende o que nunca deveria ter aceitado. O prazer não é o problema. A ignorância sim, e o conhecimento, quando vem com verdade, é uma das formas mais profundas de cura. Vamos adiante? O prazer como caminho de cura. Freud disse: a vida busca o prazer. A doença começa quando ele é negado. Mas quantas vezes você aprendeu a desconfiar do prazer? Quantas vezes sentiu algo bom e logo depois veio a culpa? Crescemos ouvindo que o prazer é perigoso, que ele tira o foco, enfraquece, nos afasta do que é sério. E esse discurso molda a forma como vivemos, com pressa, tensão, desconexão. Mas a verdade é que o prazer não nos enfraquece, ele nos reconduz à essência. Quando você experimenta prazer consciente, aquele que envolve o corpo, a mente e o coração, algo se alinha dentro de você. A respiração se expande, a mente silencia, o corpo relaxa. Você se sente vivo, presente,
inteiro. E isso por si só já é cura. O problema é que, ao longo dos anos, fomos ensinados a confundir prazer com excesso, com vício, com fuga. E isso distorceu tudo. Mas o prazer verdadeiro não tem pressa, ele não exige, ele não consome, ele nutre. Ele te ensina a te habitar o corpo com gentileza, a escutar seus limites, a reconhecer onde há tensão, a se abrir para o toque, para a entrega, para a verdade. Existem práticas que resgatam isso. O toque consciente, o movimento espontâneo, a respiração conectada. E não é esoterismo, é fisiologia, é psicologia profunda, é reconexão. Quando você começa a se permitir sentir, sem julgamento, começa a se libertar. E esse prazer, o prazer sem culpa, sem obrigação, sem espetáculo, é revolucionário. Porque ele revela uma verdade que ninguém nunca te contou. O prazer não é o fim. Ele é o caminho. Um caminho de volta para casa, para o seu corpo, para sua alma. E no fim das contas, a cura começa aí. A repressão sexual é invisível. Ela não tem cheiro, não tem som, mas está presente em cada gesto contido, em cada pensamento sufocado, em cada relação vivida pela metade. Você pode não perceber, pode até negar, mas se olhar com coragem, vai ver os sinais. Freud não disse que o desejo é o centro de tudo à toa. Ele entendeu, antes de quase todos, que aquilo que você reprime te governa. A repressão não é só sexual, é existencial. É a parte de você que foi ensinada a se calar e que aprendeu a sobreviver no silêncio. Mas o silêncio cobra caro. Ele vira sintoma, vira dor, vira insatisfação constante, vira relações que não alimentam, um corpo que adoece, uma vida que não vibra. E aqui está o ponto final e o ponto de partida. Não se trata de fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser. Trata-se de reconhecer o que há em você, que foi calado. De integrar o desejo com consciência, presença e verdade. De resgatar o prazer como ferramenta de cura e não como fuga. Você não está quebrado, você só foi desconectado. E agora, pode escolher se reconectar. Se alguma parte deste vídeo tocou em algo que você esconde, não fuja. Olhe, sinta, nomeie. O primeiro passo para se libertar é reconhecer a prisão. E se quiser ir mais fundo, o link de um vídeo complementar sobre esse tema vai estar na descrição e também no card no fim deste vídeo. Porque quanto mais você entende seu desejo, mais você entende quem você é. Silêncio é poder, mas só quando ele vem depois da verdade.